Olá, eu sou o Prof. André e seja muito bem-vindo ao canal Matemática com Exercícios. Esse vídeo é o primeiro da série Cálculo para Desesperados, que foi um pedido do meu queridão, o Christopher Galina, que foi meu aluno e está sempre comentando aqui no canal. Olha só, antes da gente entrar no cálculo diferencial e integral, eu vou fazer um resumão sobre as principais funções que se estudam no ensino médio. Bora lá? Mas o que é uma função? Uma função é uma lei que associa cada elemento de um conjunto A, chamado de domínio, a um único elemento de um conjunto B, chamado de contradomínio. Isso quer dizer que se A for o conjunto das cadeiras e B for o conjunto das mesas, eu não posso pegar uma mesma cadeira e colocar em várias mesas ao mesmo tempo no conjunto B. Por outro lado, os elementos do conjunto B aceitam vários elementos do conjunto A, ou seja, cada mesa aceita várias cadeiras ao mesmo tempo. A ideia principal é que só pode partir de cada elemento de A uma única flechinha, levando num elemento de B. A gente acabou de ver uma forma de representar funções por meio de diagramas. Mas as duas principais formas são a expressão algébrica e a expressão geométrica, que é o gráfico. A expressão algébrica da função afim é f de x igual a x mais b. Já a expressão geométrica, ou gráfico, é sempre uma reta. Mas como que esse se relaciona com esse? O b, que é o coeficiente linear ou constante, sempre aparece ali no gráfico no lugar onde a reta corta o eixo dos y. Ou seja, na medida em que o b vai variando, esse gráfico vai transladando verticalmente para cima, quando é positivo, e para baixo, quando é negativo. Já o meu a, que é chamado de coeficiente angular, determina a inclinação da minha reta. Quando ele é positivo, a f é crescente, eu estou tipo subindo uma ladeira. Quando ele é negativo, a minha f é decrescente, eu estou tipo descendo uma ladeira. Na medida em que esse a varia, a inclinação dessa reta vai variando juntinho com ele. Outra coisa que vai acabar aparecendo nos gráficos das funções são as raízes, que são exatamente os pontos onde os gráficos cortam o eixo dos x. Eu encontro eles comparando a equação f de x igual a zero. No caso da função afim, é só uma raiz, que quando eu comparo ax mais b igual a zero, eu acho x igual a menos b sobre a. A função afim é muito importante, e tu vai ver aqui nesse curso de cálculo para desesperados que ela está diretamente relacionada com o conceito de derivada. Além disso, eu posso encontrar ela nos juros simples, na progressão aritmética, na física também eu tenho vários exemplos, eu posso ver ela no movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniforme variado. Sempre que eu lanço um objeto, esse objeto acaba sendo puxado de volta para a Terra por conta da atração gravitacional, formando no ar uma trajetória muito parecida com uma parábola, que é justamente o gráfico da minha função quadrática. Agora, essa palavra acaba aparecendo em outros lugares, por exemplo, na Bíblia. Jesus falava em parábolas, e esse nome tem a ver com colocar ao lado ou comparar, já que o gráfico da minha parábola sempre tem alturas que são iguaizinhas, uma subindo e uma descendo. E Jesus sempre procurava contar histórias comparando uma realidade física com uma realidade espiritual. Tu já deve conhecer a expressão algébrica da função quadrática, está aqui em cima. E a expressão geométrica é a minha parábola. A função quadrática também tem uma constante na sua expressão algébrica. E ela representa a mesma coisa que na função afim, ou seja, onde o gráfico corta o eixo dos y. E na medida em que ele varia, o gráfico sobe ou desce. O meu a representa a concavidade da minha parábola, ou seja, se o a é positivo, ela tem a concavidade para cima, se o a é negativo, ele tem a concavidade para baixo. Tu vai ver aqui nesse curso de cálculo para desesperados que isso tem muita relação com a derivada segunda da função quadrática. Outros elementos importantes para eu construir o gráfico da função quadrática são as raízes, que eu encontro fazendo a fórmula de Bhaskara, e o vértice, que eu encontro através daquelas fórmulas ali, mas que aqui no cálculo tu vai entender exatamente de onde eles saem fazendo a derivada primeira. Além disso, se a concavidade da parábola for para baixo, eu vou ter um ponto de vértice máximo. E se a concavidade for para cima, eu vou ter um ponto de vértice mínimo. Agora a gente vai estudar as funções trigonométricas, que têm diversas aplicações em tudo que apresenta um comportamento cíclico, como o movimento das marés, as ondas sonoras, os batimentos cardíacos. Usando funções trigonométricas de duas variáveis, eu também consigo fazer desenhos bem legais, como esse daqui, que se parece muito com a superfície da água quando eu atiro um objeto nela, ou mesmo com o chão dessa imagem. Além disso, eu posso fazer uma coisa bem mais legal, que é um chapéu de mexicano usando funções trigonométricas de duas variáveis. Antes da gente entrar nas funções trigonométricas, eu vou te contar alguns detalhes da trigonometria, que quer dizer medida do triângulo. Então a gente começa com um triângulo retângulo, que tem um dos ângulos igual a 90 graus.
esse ângulo é oposto a um dos lados do triângulo, ou seja, ele enxerga um dos lados do triângulo que a gente vai chamar de hipotenusa. Se eu pegar um outro ângulo desse mesmo triângulo, ele vai enxergar o cateto oposto a ele. E juntinho, colado com ele ali, eu tenho o cateto adjacente. A partir desses nomezinhos, eu consigo definir o seno do ângulo alfa, que é cateto oposto ao ângulo dividido por hipotenusa, ou seja, A sobre C. E não interessa o tamanho desse triângulo, o seno desse ângulo alfa sempre vai ser o mesmo, ele vai ser uma proporção. Do mesmo modo, o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, eu tenho também uma propriedade da trigonometria, que é a lei fundamental da trigonometria. Que se eu somar seno ao quadrado de um ângulo alfa mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo alfa, isso aí vai ter que dar 1 sempre. Então eu formo a lei seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Para entender como construir os gráficos de seno e cosseno, eu faço um círculo trigonométrico bem na origem do plano cartesiano e com raio 1. Cada ponto na circunferência desse círculo vai corresponder a um ângulo, onde a coordenada y vai ser o valor de seno e a coordenada x vai ser o valor de cosseno, respeitando essa ideia de triângulo retângulo que a gente acabou de ver. Daí a gente constrói o tabelão do caramba, com os valores de seno e cosseno. Eu chamei de principais os ângulos que dividem os 4 quadrantes no círculo trigonométrico, que são o 0 graus, o 90 graus, o 180 graus, o 270 graus e o 360 graus, que volta a ser o meu zero. Daí, para eu encontrar os valores de seno e cosseno desses caras, basta eu olhar para o próprio círculo trigonométrico. O seno vai sempre correr vertical e o cosseno vai sempre correr horizontal. Então, olha só, seno de zero é zero. Por quê? Porque eu estou em cima do eixo x, não estou nem acima e nem abaixo. O cosseno de zero já é 1. Por quê? Porque eu estou no meu raio máximo do meu círculo trigonométrico ali. Então eu tenho seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Já no 90 graus eu tenho o oposto, ou seja, o seno está assumindo o raio máximo, está na altura 1, e o cosseno está valendo 0. No 180 graus eu já tenho o seno 0 e o cosseno menos 1, porque ele está indo à esquerda no eixo x ali, então ali estão os valores negativos do x. No 270 graus o seno é menos 1, porque está abaixo, e o cosseno é 0, e no 360 volta a ser igual a 0 graus. A partir daí, eu faço os correspondentes do 30, que é um dos principais ângulos que eu trabalho em trigonometria. Então, os correspondentes do 30 são o 150, o 210 e o 330. A ideia dos correspondentes é perceber que esses caras têm em módulo o mesmo valor de seno e cosseno de 30 graus. E aí eu só adequo os sinais desses caras. Ou seja, seno de 30 vale 1/2 e cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Eu posso fazer essa construção num outro vídeo para a gente entender melhor por que vale isso. É com o triângulo equilátero que a gente encontra esses valores. Mas os valores dos azuizinhos, dos correspondentes, vão ter esses mesmos módulos, ou seja, vão valer 1/2 raiz de 3 sobre 2. Só vai variar os sinais desses caras. Então, o que acontece? O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, ó, acima no eixo y, e negativo no terceiro e no quarto, abaixo. Aí eu coloco os sinais do seno e para os correspondentes do 30 é só eu ver em que quadrante ele está para eu colocar o sinal correto ali. Nesse caso, no 150 o seno é positivo, no 210 o seno é negativo e no 330 o seno é negativo também. Mesma ideia para o cosseno. Daí eu vou para o 45 graus, que seno e cosseno de 45 são raiz de 2 sobre 2. E eu faço a mesma ideia para os correspondentes. Basta eu ver em que quadrante eles estão e adequar os sinais. Mesma coisa para os 60 graus, agora inverteu, né? Seno de 60 que está em verdinho ali é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 é 1/2. E aí eu vou adequando nos correspondentes dos 60 que estão em verde, 120, o 240 e o 300 e vou só colocando o sinal correto de acordo com o quadrante. Depois que eu peguei todos os valores principais de seno de x no meu bolachão, basta colocar eles no plano cartesiano que eu vou encontrar aproximadamente o gráfico da função f de x igual a seno x. É claro que existem infinitos ângulos entre 0 e 30, e 30 e 45. E também existem infinitos ângulos depois do 2π e antes do zero. A ideia é que eu formo uma ondinha infinita de seno x. Fazendo o mesmo processo eu encontro o gráfico do cosseno de x. E na real, a curva do gráfico é igualzinha à curva do seno, só que transladado π para o lado. Como esse vídeo é um resumão, eu não vou ver todas as funções trigonométricas nele, só o seno e o cosseno. Mas existem outras, que a gente vai ver mais pra frente.
A mais importante delas é a tangente, porque ela tem tudo a ver com o conceito de derivada. Além disso, uma coisa bem importante nas aplicações são os esticamentos e compressões nos gráficos, as translações nos gráficos dessas funções trigonométricas. As funções exponenciais têm aplicações em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo, na biologia, quando eu calculo a taxa de reprodução de uma colônia de bactérias. Mas, para eu entender direito essas funções, primeiro eu preciso lembrar do conceito de expoente. Um certo valor A, quando eu elevo ele num certo expoente n, esse valor de n pode variar de algumas formas. Por exemplo, se esse n for um número natural, aqueles que eu conto, eu pego esse valor A e multiplico por ele mesmo n vezes. Por exemplo, 2 na 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Entendeu? Bom, agora, se esse valor n for um inteiro negativo, por exemplo, 3 na menos 4, eu vou pegar esse valor 3 na 4, que é 81, e vou jogar para o denominador do 1, certo? Ele vai inverter, vai ir para o denominador, vai dividir agora o meu número, certo? Então, 3 na menos 4 é 1 sobre 3 na 4. Bem, agora, se o número n for um racional, fracionário, por quê? Porque inteiro e natural também é um número racional, só que não é fracionário, não é uma fração, certo? Então, se ele for um racional fracionário, por exemplo, 3 na 2 quintos, eu vou pegar o de cima, que é o 2, e elevar o 3 na 2, normal, 3 ao quadrado. Já o de baixo vai virar uma radiciação, uma raiz. Então, isso vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, na raiz quinta. Assim como as funções exponenciais, as funções logarítmicas também têm diversas aplicações práticas, como a escala Richter, que mede a intensidade dos terremotos. Exponenciais e logaritmos estão diretamente relacionados pela própria definição dos logaritmos, que é em termos de uma equação exponencial. Um dos principais criadores dessa teoria, o John Napier, estava interessado em facilitar as contas na época dele, porque sempre que os matemáticos se deparavam com problema de navegação ou de astronomia, eles acabavam tendo que fazer contas muito grandes, e eles não tinham calculadora como a gente tem. Então o John Napier inventou uma ferramenta, que são os logaritmos, que transformava uma multiplicação muito grande em uma soma, olha que beleza, e transformava uma divisão em uma subtração. E isso foi extremamente útil. Então, vamos estudar um pouco das propriedades e condições dos exponenciais e logaritmos. Como são matérias diretamente relacionadas, as propriedades da exponencial vão acabar gerando propriedades nos logaritmos. Então, se eu pegar um valor A maior do que zero e diferente de 1 e elevar ele na zero, lembra? Vai dar sempre 1. Eu não vou demonstrar para ti essa propriedade nesse vídeo, mas em um outro vídeo eu faço isso, é bem legal. Bom, isso vai me gerar nos logaritmos a propriedade de que log na base A de 1 é sempre igual a zero. Lembrando os nomes, né? O A é a minha base, o 0 é o logaritmo e o 1 é o logaritmando, que é um baita nome para se colocar num filho, né? Bom, A elevado na 1 é sempre A, certo? Então, sempre ele mesmo. Se eu seguir aquela noção de número natural, né? É multiplicar o A por ele mesmo só uma vez. Bom, isso vai me gerar nos logaritmos que log na base A de A é igual a 1. A elevado na B vezes A elevado na C, lembra? Mesma base, vai somar os expoentes. Então, isso vai me dar A na B mais C. Bom, já nos logaritmos eu vou ter log na base A de B vezes C é igual a log na base A de B mais log na base A de C. É exatamente o que eu te contei agora há pouco, que os logaritmos transformam uma multiplicação que está acontecendo entre B e C em uma soma de logaritmos. E isso decorre diretamente da propriedade das exponenciais. Bom, já a minha divisão nos exponenciais vai ficar A elevado na B dividido por A elevado na C, vai ficar uma subtração, A elevado na B menos C, que vai criar nos logaritmos a propriedade de divisão ser transformada em uma subtração. Exponenciais e logaritmos têm diversas propriedades, como por exemplo, a mudança de base dos logaritmos. Mas, como o foco desse vídeo são as funções, eu vou deixar para estudar essas propriedades em um outro vídeo. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, toda aquela baboseira. Agora a gente vai analisar as expressões das funções exponencial e logarítmica. As funções exponenciais são do tipo f de x igual a elevado na x. E as funções logarítmicas são do tipo log na base A de x. Então, eu vou fazer algumas variações nesse A para ver o que é possível ser função exponencial e função logarítmica. Primeiro, se eu pegar f de x igual a 2 na x, será que isso dá um crescimento exponencial? Claro que dá, eu vou começar a multiplicar o 2 na 1, 2 na 2, isso vai crescer muito, vai explodir. A mesma coisa vale para log na base 2 de x, eu tenho um comportamento de função logarítmica.
crescente para os dois casos. Agora, se eu pegar f de x igual a 1 elevado na x, eu não tenho um crescimento exponencial nem um decrescimento. Por quê? Porque 1 elevado em qualquer expoente é sempre 1. Então, f de x igual a 1 na x não é uma função exponencial, assim como log na base de 1 de x não é uma função logarítmica. Quando a é unitário, eu não tenho esse tipo de função, nem exponencial nem logarítmica. Se eu pegar f de x igual a 1 meio elevado na x e log na base 1 meio de x para a função g, eu tenho funções exponencial e logarítmicas decrescentes. Então, para valor entre 0 e 1, eu tenho decrescimento nas funções exponenciais e logarítmicas. Para nulo, eu também não posso fazer uma função exponencial nem logarítmica. Se eu pegar f de x igual a menos 3 na x e log na base de menos 3 de x, eu também não tenho uma função logarítmica nem exponencial. Por quê? Porque o menos 3 vai começar a fazer variações no seu sinal. Não vai ter um comportamento de decrescimento ou crescimento exponencial. Porque menos 3 elevado no expoente par é positivo e elevado no expoente ímpar é negativo. Bem, então a gente criou algumas condições assim, no chute, né, para o valor de A. Ele pode ser maior do que 0 e ele não pode ser 1. Agora a gente vai analisar os gráficos das funções exponenciais e logarítmicas. Eu vou pegar f de x igual a 2 na x e g de x igual a log na base 2 de x para satisfazer as condições do meu A. Nota que se eu chutar valores para x no lugar da f, por exemplo, x igual a 0, f de 0 vai dar 2 na 0, que é 1. Eu vou começar a encontrar pontinhos no meu polígono cartesiano e quando eu ligar esses pontinhos, vai dar uma curva muito parecida com aquela ali que eu desenhei. A mesma coisa acontece para o log. Quando eu desenhar os pontinhos, vai dar uma curva do log. As duas são crescentes, mas a exponencial cresce muito mais. Nota que se eu der um Ctrl+C na curva da exponencial, girar ela e der um Ctrl+V na curva dos logaritmos, eu vou obter exatamente o mesmo desenho. Isso acontece porque essas funções são funções inversas. E isso tem a ver com o conceito de composição de funções, que a gente vai voltar a analisar lá quando a gente estudar a regra da cadeia aqui no cálculo. Os gráficos das funções exponenciais e logarítmicas são crescentes quando A é maior do que 1. Quando A está entre 0 e 1, eu tenho o caso em que os gráficos decrescem, como por exemplo, f de x igual a 1 meio na x e g de x igual a log na base 1 meio de x. Então galera, nosso tempo está acabando. Nota que esse vídeo não tem uma lista de exercícios associada a ele ali embaixo, porque é um vídeo de revisão dos conteúdos do ensino médio. Na medida em que a gente vai avançando nos conceitos do cálculo, eu vou associando todas as funções, as derivadas e integrais, e se tu não entendeu direito isso lá no ensino médio, tu vai pegando com mais calma durante os vídeos. Bem, além disso, não esquece de comentar aqui embaixo o que tu achou, se tu gostou, não gostou, que vídeos tu quer ver aqui no Matemática com Exercícios, que isso me ajuda muito a pensar nos próximos vídeos de outras playlists inclusive. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!